E aí, meus queridos sedentos, tudo bom com vocês? Estamos começando com o nosso primeiro. E no nosso primeiro Dicas Literárias, nós iremos falar sobre 5 passos para poder se tornar um autor publicado. Primeiro passo: você precisa de um beta-head. Sim, acredite em mim quando digo que você precisa de um beta-head. Por quê? Quando a gente escreve a nossa história, tem duas opções. Ou a gente vai achar ela muito ruim ou muito boa. O beta-head, basicamente, é a primeira pessoa a ler a sua história. Antes de você publicar, antes de você postar no Notepad, né? Tem muita gente que não liga muito pra isso, né? Mas é muito bom, desde o começo, você começar com o passo certo, né? Pra poder dar tudo certo. Então, esse beta-head, ele vai ser a pessoa que vai te dar dicas, pontos altos, chaves da sua história. Ela vai ler o capítulo, ela não vai escrever nem dar pitaco, não. Ela vai falar pra você: olha, eu acho que tal parte poderia ser assim. Olha, se você acreditasse tal coisa, ia ficar melhor. Isso que um beta-head vai fazer. Esse é o trabalho do beta-head. Tem pessoas que trabalham com isso, né, profissionalmente, né? Eu não cheguei a ver quanto cobram, mas também tem muitas pessoas que fazem isso de graça, né? A minha beta, ela fez de graça. E o beta-head, ele não precisa ser necessariamente uma única pessoa, pode ser mais de uma pessoa, entendeu? Porque você vai ter uma visão de fora, né, da sua história. Aí você vai vendo que pode melhorar. Porque às vezes a gente posta, né, as histórias, aí a gente vê que não tem visualizações, que não tem curtida, que não tem essas coisas. E a gente não sabe o porquê, não sabe o que tá acontecendo, a gente divulga sempre, mas o que acontece? Às vezes é um furo, né, um furo de história, ou até mesmo ortografia, às vezes coisas, pequenas coisas que fazem com que as pessoas desistam de ler a nossa história. Então, esse beta-head vai ser um anjo na sua vida, ele vai te ajudar, né, para que a sua história ocorra, flua melhor, né, para que você possa entregar o melhor para os seus leitores e o seu público. Então, procure um beta-head, é essencial. O segundo passo é o revisor. Assim, o revisor, ele não é tanto assim, não precisa ser inicialmente. A não ser que, como eu falei, você quer que seja desde o começo, que faça tudo certinho, tal. Aí sim você precisa ter um beta e um revisor desde o começo. Porque o beta, ele só vai falar sobre a sua história, sobre o conteúdo, como está. Agora, o revisor vai falar da sua ortografia, tal, as coisas que estão erradas, ele vai revisar. Então, é bom se você puder ter um revisor desde o começo. Se não, você puder só pagar um revisor só depois que terminar um livro, sem problemas também. Como eu disse, tem muitas pessoas que trabalham nesse ramo, mas também tem algumas pessoas que faz gratuitamente, né? Mas a gente não sabe o coração de cada um, né? Então, é bom, fica ao critério de cada um. Eu tive uma revisora que ela não cobrou nada. A minha primeira revisora cobrou e a segunda revisora ela não cobrou nada e eu não tive problemas com ela. E eu gostei muito do trabalho dela, ok? E o terceiro passo é a diagramação. Diagramação é basicamente o corpo do seu livro, formatação, como que vai ficar, porque não é a mesma coisa você só escrever lá e jogar. No Notepad não precisa disso, né? A não ser que você queira. Mas se você quer publicar em alguma plataforma como Amazon, Book2, Clube do Autor, a Uniclap, aí seu livro precisa estar nos trinques, tudo certinho. Então a diagramação, ela vai a pessoa que o diagramador ele vai fazer o corpo do seu livro. O diagramador ele vai fazer os detalhes, deixar o seu livro nos trinques para poder coisar. Se vai ter caricatura, né, assim como esse do Harry Potter, caricatura, todas essas coisas, tudo trabalho do diagramador. Muitos revisores já são diagramador, então eles oferecem os dois serviços. Não é muito barato, né? Mas tem alguns que também não é muito caro e vale a pena. Eu não encontrei um diagramador que tenha não cobrado. A maioria dos diagramadores que eu procurei, eles cobraram. Né? A minha revisora, que foi quem revisou meu livro, ela não cobrou pela diagramação, nem pela revisão, né? E eu não achei ruim. Ficou muito bom o serviço dela. Ok.
Então, esse diagramador você precisa também, que ele vai fazer o corpo do seu livro. E, como eu disse, tem muitas pessoas na internet que trabalham com isso, né? Basta você procurar que você vai achar de monte. O quarto passo é o capista. Gente, é muito importante porque não tem essa de não julgue o livro pela capa. Não tem como, gente. A primeira coisa que a pessoa vai ver do seu livro é a capa. É a capa e a sinopse. É a primeira coisa que a pessoa vai ver. Então, sim, ela vai julgar pela capa. Então, a gente precisa dar o nosso melhor. Então, eu recomendo que você procure muito capista profissional, né? Se você trabalha no ramo ou conhece algum amigo que trabalha, é bom. Mas se você não tem, eu sugiro muito que você busque um capista profissional, tá bom? Porque a capa é a primeira coisa que a pessoa vai ler do seu livro e vai garantir se a pessoa vai comprar ou não, entendeu? E por que eu coloquei o capista depois do diagramador? Porque quando você vai pedir uma diagramação, se não foi a mesma pessoa que fez a capa, ela vai pedir o PNG do título e tudo mais, os detalhes para poder diagramar o livro. Agora, se o seu livro já está diagramado, o capista só vai ter o trabalho de fazer a capa como você imaginar, de acordo com a sua diagramação. Eu acho que fica mais fácil, tá bom? Mas vai de cada um. Tem gente que prefere capa primeiro, depois diagramar, tá bom? Mas vai de cada um. Como eu disse, né, tem vários profissionais aí nessa área que trabalham aí pela internet, que vivem disso. Então, basta procurar que vocês vão achar de monte. Mas procure bem, tá, gente? Assim, não pega o primeiro, tá? Quando você for a pessoa, isso vale pra tudo, revisor, beta, diagramador, tudo. O capista, não pegue o primeiro assim que você vê na frente. Faça comparações, procure saber sobre o serviço dele, porque, gente, é o seu livro, é o seu sonho, tá bom? Então, precisa investir bem, né? Nem sempre o mais caro significa que vai ser o melhor e nem sempre o mais barato significa que vai ser o pior, tá bom? Então, pesquisem bem a respeito disso. E o último passo, que é o mais importante, é o registro autoral. Se você tem planos de publicar com uma editora, você não precisa se preocupar com isso, porque eles já fazem. Todas as editoras fazem isso. E se você já fizer antes e ir para uma editora, eles vão fazer um novo. Eu falo porque eu tive essa experiência, que eu recebi a proposta de uma editora, e eu falei, mas e aí? Eu já tenho registro autoral. Aí ele falou assim, não, esse registro autoral é só para que você queira vender seu livro. Agora, pra gente poder comercializar ele, vai ter que fazer um novo registro, tá bom? Então, não compensa muito. Se você já quer publicar como editor, então só resolve esses lances e manda pra editora, né? A editora não precisa de nada disso, de capa, nem nada disso, né? Só precisa estar um livro bem revisado, porque conta muito, né? Mas depois eu falo mais detalhes sobre como publicar na editora ou ser autor independente. Mas enfim, esse é o caso. Então você precisa registrar o seu livro na Biblioteca Nacional. Para poder registrar o seu livro, você precisa imprimir o livro, né? Imprimir tudo, o livro completo, né? E você precisa primeiramente dar para uma pessoa ler, que essa pessoa vai ser a sua testemunha, né? A minha testemunha foi a minha irmã. Ela leu o livro e depois disso eu registrei na Biblioteca Nacional. É muito simples, mas qualquer dia eu faço um passo a passo também para vocês poderem saber como que busca o registro autoral. Tem também o ISBN, que não é a mesma coisa do registro autoral. O ISBN é o código, é esse número aqui para poder publicar a venda. Então, se você for ser um autor independente, isso aqui é extremamente necessário. O site da CBL, ele já faz tudo. Tem registro, tem o ISBN. Então, se você entrar no site, eu vou estar deixando o link aí embaixo, lá tem todos esses serviços autorais que você precisa. Então, esses são os passos para você poder se tornar um autor publicado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo, né? Se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre cada tópico individualmente, esclarecendo todas as dúvidas também, deixa um eu quero aí nos comentários, que aí eu faço um vídeo para falar a respeito, ok?
É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e me acompanhe nas redes sociais. É isso aí, até a próxima.